E a gente segue falando sobre saúde. É que o mês de setembro é dedicado à saúde cardiovascular e, por isso, voltado a estimular pessoas a fazerem exames e consultas médicas com maior frequência. Mas quem vai trazer mais informações sobre este assunto é a repórter Sara Medeiros. Olá, Sara, boa noite. Olá, Gilvan, boa noite. Pois é uma campanha de alerta, à saúde, o Setembro Vermelho, e tem um motivo bastante especial, viu, Gilvan? Porque são cerca de 300 mil casos por ano de pessoas que sofrem com infarto do miocárdio. Doutora Thaís, é uma data, um mês para se lembrar, mas que tem que ser feito aí esse check-up durante todo o ano, né? Boa noite. Sim, boa noite, Gilvan e seus telespectadores. Então, realmente, o Setembro Vermelho, ele vem como um alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia para a prevenção das doenças cardiovasculares. Como você bem falou, são quase 300 mil mortes por ano pelas doenças cardiovasculares, que são o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Nessa época de pandemia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela divulgou que sobre essas 300 mil pessoas que morreram, houve um acréscimo de quase 30% nessas mortes. As pessoas ficaram em casa, sedentárias, com o estresse elevadíssimo, comendo de uma maneira não orientada, não de uma maneira regrada, ingerindo uma quantidade muito excessiva de álcool, sem ir ao médico. E isso contribuiu para esse aumento tão expressivo. Então, esse mês é um mês para a gente alertar sobre esse problema. Mas, como você bem disse, essa prevenção ela tem que se estender por todo o ano. E as pessoas precisam se conscientizar de que isso está acontecendo e buscar cuidar de seu coração. Doutora Thaís, é uma doença muito silenciosa. Com esses números, a gente pode dizer que a gente está vivendo uma pandemia e silenciosa, né? Com certeza. Que as pessoas têm que ter esse cuidado. Qual é o ideal de consultas, ao ano com o cardiologista? Então, o importante é você vai para o seu cardiologista, ele vai estratificar o risco que você tem de vir a ter uma doença cardiovascular. Então, ele vai ver se você é hipertenso, se você é diabético, se você fuma, se você tem um histórico familiar de alguém na família próximo que tenha tido um infarto ou um AVC, outros fatores de risco, o sedentarismo, o estresse, a depressão, no caso da mulher que teve pré-eclâmpsia. Então, ele vai colher essa história do paciente. Depois que ele colher essa história, ele vai ver o risco. E a partir daí ele vai ver se você precisa vir ao cardiologista uma vez ao ano, para fazer a realização dos seus exames complementares e, com isso, diagnosticar se você é portador ou não de uma patologia cardíaca. Doutora Thaís, é importante também lembrar as pessoas que não têm idade, Esse check-up e os problemas cardiovasculares, eles podem aparecer em qualquer idade. Com certeza. Em qualquer idade, nós estamos vendo jovens tendo infarto, cada vez mais, quer seja, o que é que o jovem geralmente tem? Uma miocardiopatia hipertrófica, uma amiloidose, ele pode ter arritmias malignas. Então, de vez em quando você presencia, como recentemente, um jogo de futebol e um jogador dinamarquês fez uma parada cardíaca durante o jogo. Um rapaz de 20 e poucos anos de idade. Não tem idade. E mulheres, atentem-se. As mulheres, não valorizam a parte cardiológica. E elas morrem 8 vezes mais do coração do que das doenças ginecológicas, como o câncer de mama. Então, claro que eu não estou desmerecendo o câncer de mama, mas elas precisam estar atentas. E, além de tudo, em mulheres, os sintomas, eles podem ser atípicos e ela não valorizar as queixas.
Doutora Thaís, muito obrigada pela entrevista, por esse alerta, por esses esclarecimentos tão importantes, principalmente nesse período de pandemia em que as pessoas têm esse medo, né, de ir ao consultório por conta da disseminação do vírus, mas não pode ter esse medo, tem que perder, tem que procurar um médico, tem que fazer suas consultas de rotina. Segue no estúdio. Exatamente, Sara. Muito obrigado, viu? Boa noite.